It's not a game, it's a rich thing. Olá, plantoides! Esse é o primeiro episódio da série Meu Sonho Essa Planta. E trago aqui o Veit, esse cara aqui que ficou muito comentado nos últimos dias por causa do último vídeo, o link tá aqui, e por causa das fotos que eu posto no Instagram. Ele sempre fez sucesso. Eu tô com esse Veit aqui aproximadamente 1 ano e meio. Foi no final de 2018 que eu adquiri. Vou deixar a plantinha aqui. Plantona. Na primeira parte do programa, eu vou trazer um pouco das informações sobre a origem do Anthurium veit. O veit é originário da Colômbia exclusivamente e foi identificado pela primeira vez em 1876. É uma planta epífita, aquela plantinha que vai e pega uma carona nas outras plantas, rolando aquela simbiose, o inquilinismo, onde todos ganham alguma coisa, todos se ajudam no desenvolvimento sem ninguém parasitar em cima. Uma curiosidade dessa planta: mesmo sendo da mesma espécie, Anthurium veit, as folhas das plantas podem assumir formas diferentes. Os veios podem ser mais próximos ou mais distantes, e a folha pode ser mais larga ou mais comprida, mesmo sendo a mesma espécie. E é verdade esse ponto, gente, porque recentemente, há uns 2 meses atrás, eu voltei no viveiro onde eu adquiri a minha planta em 2018 e conheci a matriz. E as folhas da matriz são bem diferentes da minha. Por sorte ou não, depende muito do gosto estético, as folhas do meu Anthurium veit estão mais estreitas e mais compridas. Dito isso, vamos falar um pouco da raridade do veit. O veit, o Anthurium veit, é raro? Bom, nas minhas leituras e pesquisas que eu realizei, eu vou deixar esse conceito, essa ideia da raridade para vocês definirem. O que acontece? O veit só se encontra na Colômbia, em regiões específicas da Colômbia, e no habitat natural quase não mais existe. Só o que acontece? Por causa da fama do veit, que vem se estabelecido durante os anos, principalmente pelos colecionadores antes e agora, a partir dessa nova tendência e cultura de floresta urbana, aumentou-se o número de produção e produtores do veit. Claro que a escala não é industrial, mas se você jogar a hashtag no Instagram, você vai ver muita gente do mundo inteiro com veit. No Brasil, como é que tem funcionado essa produção? Os produtores compram sementes importadas, fazem germinação a partir da semente. Existe uma perda muito grande. Para uma planta chegar num formato e tamanho jovem, leva-se em torno de 3, 4 anos. Olha o processo. Então, por um lado, a gente tem um sistema um pouco mais in natura. E num processo mais específico ainda, os produtores fazem a polinização, espera dar fruto, preparam as sementes, plantam para depois germinar. Ou seja, é demorado. E existe um segundo fator que traz uma sensação de raridade, devido à cultura de Urban Jungle, que vem se estabelecendo desde 2018. A procura aumentou demais. Então, isso dá uma sensação de raridade, mas não necessariamente que a planta se tornou extremamente rara, no sentido da existência da mesma. Como eu comentei no vídeo anterior sobre as 13 plantas de Urban Jungle, as referências, o veit foi a planta e o Anthurium que sem querer me introduziu a essa cultura, a esse conceito de Urban Jungle. E lá atrás, quando eu comecei minha conta de Instagram, sempre que eu postava uma foto do veit, bombava um pouco mais. Meu sonho essa planta. Meu sonho essa planta. Meu sonho essa planta. Meu sonho essa planta. E mais uma vez então o Anthurium tá me inspirando aqui para criar esse programa. Vamos agora então para algumas questões técnicas do cultivo, da manutenção, do dia a dia. Aqui em casa, ele fica exatamente nessa posição que vocês podem ver, de frente para a janela. No período de outono e inverno, só no finalzinho do dia
que vai bater um solzinho aqui. No verão já bate um sol mais forte, a partir do meio-dia mais ou menos até umas 3 horas da tarde. É um sol mais intenso. Como deu bug num trecho do vídeo, eu continuo por aqui. Essa cobertura eu coloquei um tipo de película que lembra sombrite, que faz o papel de sombrite. Então reduziu em torno aí de 25% a força dos raios solares, de 25% a 30%. Sombrite é tipo uma lona, um tecido que tem esse papel de você ter esse controle sobre a incidência dos raios solares. Um outro aspecto, assim como todas da família Araceae, as Aroides, é uma planta que precisa de muita umidade no ar. Hey Siri, how is the humidity now? The humidity is currently 81%. 81% tá ótimo, então hoje é um dia que eu não vou precisar me preocupar. Abaixo de 70%, borrifar água nelas, em todas as Araceae, incluindo o Anthurium veitchi. Sobre a adubagem da planta, eu costumo usar aquele adubo orgânico, que também já apresentei em outros vídeos. Qual a periodicidade? De 15 em 15 dias, na época de primavera e verão, e no outono e inverno eu reduzo. Eu adubo principalmente na faixa de período mais quente. E por aqui é isso, voltando. Um último aspecto importante para todas as Araceae Aroides: vaso de plástico, porque retém mais umidade. Ah, e por questões de umidade também, eu fiz aquela mantinha de musgo esfagno por cima também. Inclusive nasceu um monte de samambaia que eu cortei, sobrou uma coisinha ou outra aqui, acho que dá para ver. E é isso, meus queridos plantoides. Esse foi o primeiro vídeo da série Meu sonho é essa planta, meu sonho é essa planta, meu sonho é essa planta. Valeu, até a próxima!